Olá pessoal, professor Abner aqui, e agora nós vamos então falar sobre as aplicações, de algumas aplicações das leis de Newton. Nós enunciamos as leis de Newton já, discutimos sobre elas, tentamos esclarecer de uma vez por todas cada uma das leis, né, de uma forma mais simples possível, que a gente poderia aprofundar muito mais do que a gente aprofundou, mas é isso aí. Dado as leis de Newton, que são os princípios aí da dinâmica, como eu disse, a gente poderia encerrar o curso, porque se a gente entende as leis de Newton, então basicamente todo o resto seria consequência das leis de Newton. Mas a gente ainda tem muito chão para caminhar, porque a gente precisa estudar várias e várias dessas consequências, correto? Bem, então nessa aula a gente vai ver aí algumas aplicações das leis de Newton. Vamos começar então, né, aqui eu escrevi o plano inclinado, mas vamos falar um pouco sobre a força normal, né? Eu citei ela já numa aula anterior, mas vamos falar mais um pouquinho sobre a força normal. Bem, um exemplo prático aqui, um bloco sobre uma superfície, a superfície da Terra, por exemplo, né? O que faz esse bloco estar em contato com a superfície da Terra? É a ação gravitacional, né? Ação gravitacional sobre esse bloco, que a gente trata como sendo uma força-peso, né? Essa força-peso, a gente descreve ela como sendo a massa desse bloco, no caso, vezes uma aceleração, que é a aceleração gravitacional, que nós consideramos aqui sendo uma aceleração uniforme, Ou seja, nós estamos considerando que a, a ação, do campo gravitacional aqui, ele é uniforme, né? Próximo da superfície da Terra, corpos em queda livre, a gente vai ver isso mais para frente, próximo da superfície da Terra, a gente pode tratar a aceleração da gravidade, a aceleração gravitacional sobre esse corpo como aproximadamente uniforme, né? Só quando é próximo da superfície da Terra. Se for muito longe, aí essa aceleração ela já não é mais uniforme. Ok, então se a gente pula, a Terra exerce uma força sobre nós, puxando a gente de volta. E a gente exerce uma força também sobre a Terra, puxando a Terra, o planeta Terra. Só que, como nós temos a massa muito menor do que a da Terra, nós sofremos esse efeito em nós, ele aparenta ser muito maior. Apesar de, pelo par ação e reação, o módulo dessas forças serem iguais, ok? Esse bloco, por exemplo, ele gostaria de continuar seu movimento em direção ao centro da Terra. Ele gostaria de continuar esse movimento em direção ao centro da Terra, mas a superfície da Terra não permite. Então esse bloco fica em contato com a superfície da Terra. E, obviamente, ele está parado, ele está estático. Quando ele chega na superfície da Terra, ele vem caindo, por exemplo, se ele tivesse queda livre, chegou na superfície da Terra, não tem como ele continuar o movimento dele. Então, como as leis de Newton têm que ser válidas aqui, a gente diz que para equilibrar essa força-peso, essa força que gostaria de levar o bloco, continuar fazendo o bloco aí em direção ao centro da Terra, existe uma força de contato entre o bloco e a superfície da Terra, que a gente chama de normal. Essa força normal, ela existe, basicamente, para equilibrar com a força-peso. E a gente precisa que ela exista para que as leis de Newton continuem sendo válidas. Então, essa força normal, a gente descreve ela dessa maneira, simplesmente para ela, por exemplo, nesse caso aqui, ela equilibrar com a força-peso, equilibrar com essa força-peso. Então, a força normal ela é assim chamada também porque ela é sempre normal
a superfície de contato. Ela é sempre normal à superfície de contato. Então, aqui no caso, a superfície de contato está na horizontal. E se essa superfície de contato for inclinada? Agora sim, a gente pode vir aqui para o nosso exemplo. Uma massa, né, em forma de uma bolinha, por exemplo, aqui que eu coloquei, que está deslizando por um plano inclinado. Ela literalmente aqui a gente vai considerar que ela está deslizando e não que ela esteja girando, né? Porque girando aí já vai ser um outro movimento um pouquinho mais complicado, mas que ela esteja só girando. Então talvez a bolinha, até pensando melhor aqui, possa até gerar alguma dúvida, porque todo mundo imagina uma bola girando, né? Poderia ter colocado um bloco aqui, né? Daí o bloco vocês não iam imaginar ele girando, iam imaginar ele realmente deslizando. Mas enfim, tenham isso em mente. Tá deslizando aqui e ainda não vamos considerar nenhuma força de atrito, vamos considerar a força de atrito depois. Então, entre essa bolinha e essa superfície inclinada, não há força de atrito. Ok. A força peso, ela aponta sempre na direção vertical, certo? Sempre na direção vertical aqui, né? E a normal, ela é sempre perpendicular ao plano de contato, né? A superfície de contato, que no caso aqui é o plano inclinado. Então, nós temos essa força-peso e essa normal. A resultante dessas duas forças aqui, agora não é igual a zero, como aqui, né? Como aqui, que eu não disse, né? Mas, bem, a força normal existe aqui nesse caso para equilibrar com a força-peso. Então, a soma das duas dá igual a zero. O módulo de P é igual ao módulo da normal, nesse caso aqui. Mas aqui, elas não estão na mesma direção. A força peso e a força normal, elas não estão na mesma direção, certo? Então, a força peso mais a normal, ela vai dar diferente de zero. Ela vai dar uma força resultante diferente de zero. Então, esse objeto, ele vai ter um movimento. Ele vai acelerar, certo? Ele vai acelerar. Ele vai mudar o seu estado de movimento aí, né? A cada instante t. Ele vai ter uma velocidade diferente. A cada instante t ele vai ter uma velocidade diferente. Então, a gente pode pensar de todas essas maneiras. Então aqui eu escrevi esse sistema, né, num plano cartesiano, um sistema OXY. E esse plano inclinado, ele tem um ângulo de θ, tá? Vou chamar aqui que ele tem um ângulo de θ. Ok, como que eu faço para desenvolver esse problema? A primeira coisa, a gente pode fazer o chamado diagrama de forças, que agora vai ser bastante importante aqui para nós, né? Desenvolver diagramas de força, que é fazer o diagrama dos vetores que estão atuando sobre esse corpo. No caso, os vetores, as forças, né? Então, nós temos aqui, antes disso, né? Se aqui é o ângulo θ, e o plano inclinado, ele forma um triângulo retângulo, né? No fim das contas, um triângulo retângulo aqui. Então, esse ângulo aqui, se eu dei que esse é o ângulo θ, esse ângulo aqui, ele só pode ser π sobre 2 menos θ, né? Porque a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180 graus. Então, beleza, só queria dizer isso antes da gente continuar. Ok, então, eu vou pegar aqui e fazer o diagrama dessas forças. Bem, eu tenho a força peso aqui, né? Na direção y e sentido negativo de y. Eu tenho a normal aqui, nessa direção. A normal tem componentes tanto em x como em y, certo? E eu tenho a força F. A
a força resultante, que também tem componentes em x e em y, certo? De tal maneira que, veja, P mais N, como a gente já viu lá em como somar vetores, dá o vetor F, que é exatamente o que a gente espera, né? A soma das forças que atuam sobre esse corpo vai dar a nossa força resultante, né? É lá a aplicação da segunda lei de Newton. Então aqui a gente escolheu um referencial que está parado em relação à massa, essa bola, né? E então esse referencial é inercial, ele é inercial, certo? O estado dele sempre se mantém em estado de repouso desse referencial. Então a primeira lei está sendo válida aqui. E a segunda também, né? Ok. Então, esse diagrama de forças, a gente consegue identificar que o ângulo θ está aqui, certo? O ângulo θ está aqui, porque esse daqui eu sei com certeza que é o π sobre 2 menos θ, né? Porque é só analisar com esse ângulo aqui, eu vejo que esse é o mesmo ângulo, né? θ sobre 2 menos π. π sobre 2 menos θ, desculpa. E aqui eu tenho 90 graus, então aqui é θ, né? Então aqui é θ. Entre o vetor P, entre o módulo do vetor P e o módulo do vetor N, eu tenho um ângulo igual a θ. Ok, então eu tenho um triângulo retângulo aí, e eu conheço vamos dizer que eu conheço os lados desse triângulo retângulo, né? A hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser descrita pelo módulo da força-peso, o cateto oposto pelo módulo de F e o cateto adjacente pelo módulo da força normal. Ok, então eu pergunto, quem é o seno de θ? Quem é o seno de θ? Seno de θ é o módulo de F dividido pelo módulo de P, correto? E assim eu tiro que o módulo de F é igual ao módulo de P seno θ. Ah, mas o módulo de F é quem? É a massa desse, é a segunda lei de Newton, aplicar a segunda lei de Newton, é a massa desse objeto vezes a aceleração dele, né? Se nós estamos em um referencial inicial, então a força descrita como sendo massa vezes a aceleração é válida, vezes a aceleração do objeto é válida. Então, em módulo, isso é massa vezes a aceleração do objeto, que também está em módulo, igual a força-peso. A gente disse que é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Aceleração gravitacional, mg seno θ. As massas cortas, a aceleração, ela independe da massa do objeto. Independe da massa do objeto, ela só depende da aceleração do campo gravitacional, que no caso da Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo quadrado, mas nós costumamos usar muitas vezes como uma forma mais próxima do real, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, correto? Vezes seno de θ. Então, a aceleração desse corpo, ela no plano inclinado, ela é reduzida por um fator seno de θ, tá? Bem, continuando, se a gente tem a aceleração desse corpo, agora a gente está partindo da dinâmica, a gente está usando a dinâmica para descobrir as equações de movimento desse corpo, correto? Nós estamos usando para isso. Então, eu poderia, sabendo que a aceleração, posso, sabendo que a aceleração é dv dt, né? Isso é igual a g seno θ, como a gente descobriu aqui. Eu posso passar o dt para esse lado aqui da equação e eu integrar dos dois lados. Integrar de quanto até quanto? Bem, vamos integrar de v0 a v, sendo v0 a velocidade inicial. Eu não sei a princípio qual que é a velocidade inicial do meu problema, não sei quanto que é, então vou fazer de v0 a v. V em que instante? Em um instante t qualquer, né? E aqui, do outro lado, também, integrar o dt entre t0 e t.
instante t0, que eu não sei se o início é em t0 igual a 0 segundos, ou se é em t um instante diferente de 0 segundos. Então, vou fazer de t0 a t, um instante t posterior qualquer. Então, isso fica g seno θ, t menos t0, porque é a integração direta de dt. E aqui fica v menos v0. Ou seja, a velocidade, a função que descreve a velocidade, aqui já descrevendo a cinemática desse problema, é igual ao v0, que é um dado do problema, ou te dá alguma forma de descobrir isso, mais g seno θ, t menos t0. Essa é a equação que descreve a velocidade desse corpo, certo? Ah, professor, mas e a equação horária? E a equação horária desse movimento? Bem, podemos descobrir também, né? A gente pode descobrir também, apesar de que nesse caso aqui, nesse sistema que a gente escolheu, OXY, a gente tem uma equação horária para x, né? A gente tem uma equação horária para x de t, e vai ter também uma para y de t. Então veja aí como que a gente pode fazer isso, né? Vou deixar para vocês pensarem um pouco nisso. Mas eu vou dar aqui um caminho bem legal, aqui para vocês. Vamos olhar para esse plano inclinado, então, de um outro ponto de vista, tá? Olhar para esse plano inclinado de um outro ponto de vista. Como? Vamos dizer que vamos descrever o movimento desse corpo em um outro sistema de referência, que eu vou chamar de vou colocar aqui para vocês. Aqui vai ser linha e aqui vai ser x linha. Então esse vai ser o sistema O linha, x linha, y linha, né? Vou escrever em outro sistema, transformação de coordenadas aqui, né? Transformação de coordenadas. Então aqui eu não coloquei, mas vou colocar aqui de vermelho, né? Tem um y' aqui, e esse daqui é O'. Mas por que eu não tinha colocado o eixo y' aqui, né? Y'? Porque, na verdade, quando eu escrevo nessa transformação, O', x', y', quando eu escrevo para esse outro sistema, eu noto o seguinte, que o meu corpo ele está se movimentando só sobre o eixo x', né? Veja aqui. Ele está se movimentando só sobre o eixo x', só sobre o eixo x'. Então, o meu movimento que ele é bidimensional, no sistema OXY, né, que é bidimensional no sistema OXY, ele passa a ser mais simples, ele passa a ser um sistema unidimensional nesse outro sistema de coordenadas, O', x', y'. E isso facilita muito, toda vez que você pode reduzir seu sistema de 2 dimensões para 1 dimensão, isso facilita muito, né? E qual que é? Esse corpo, então, ele está com a aceleração A, né? Qual que é essa aceleração? Bem, é a mesma aceleração que a gente calculou aqui. É A igual a G seno θ. Só que essa aceleração, esse vetor aceleração, ele está na direção I chapéu linha. Ele está na direção I chapéu linha desse outro sistema de coordenadas. Mas, como eu disse, não importa então o Y', porque a gente tem um movimento só em X', mas então essa aceleração, a gente pode tratar ela simplesmente como sendo uma aceleração escalar, né? Uma vez que a gente só precisa tomar cuidado se o sentido dela é positivo ou se é negativo. Em x', o sentido dela é positivo. Então, a partícula ela está com aceleração constante sobre o eixo x'. Beleza, então, a equação horária. Aí, vou fazer aqui para vocês somente a equação horária
no sistema, então, no sistema OX', sistema OX', ok? Aí é simples, né? Porque V de t a gente já vai ser V0 mais G seno θ t menos T0, ok? Porque a aceleração continua sendo a mesma coisa, vai ser a mesma coisa aqui. E lembrando que essa velocidade que a gente calculou aqui é o módulo, né? Essa velocidade que a gente calculou aqui é o módulo. Em módulo, né? A velocidade escalar. Vamos escrever assim, a velocidade escalar. Velocidade escalar. Certo? A velocidade no sistema, o vetor velocidade no sistema OXYZ, né? Então, o vetor velocidade em OXY, né, V de t, ele é um Vx de t na direção e chapéu, mas, digamos, na verdade vamos escrever assim, e daí eu não quero trabalhar aqui qual que é o sentido. Então vamos só dizer, é um Vx, né, de t, mais um Vy de t. E aí você pode obter isso analisando esse sistema, tá? Não vou fazer aqui não. Vou fazer aqui não, vou para o mais simples aqui. Então no sistema OX', Y', né? Mas de novo lembrando que o Y' não vai importar muito aqui. Então nós temos que essa velocidade aqui que nós encontramos é a velocidade escalar. E isso é igual a dx' dt, né? Isso é igual ao v de t, escalar aqui nosso. Então, se eu integro dos dois lados, se eu integro dos dois lados, eu passo o dt para cá, né? Na verdade, vou escrever aqui de novo. Então, eu tenho dx' igual a v de t dt. Se eu integro dos dois lados, eu vou ter, então, x' t menos x'0, né? Isso é igual a... Agora, eu tenho, então, vou fazer direto. V0, t menos t0, t menos t0, né? Mais g seno de θ sobre 2 t menos t0 ao quadrado. Acredito que seja isso. Vou só conferir aqui. Eu estou fazendo de cabeça aqui na hora. Eu espero que eu não tenha errado, mas eu tive essa ideia de mostrar isso aqui nesse momento, né? Mas a questão é, então, x' de t igual a x0 mais v0 t menos t0 mais g seno de θ, que é basicamente a aceleração desse corpo, dividido por 2 t menos t0 ao quadrado. Bem, como que eu fiz isso assim de cabeça, né? É porque eu sei que, bem, se a velocidade é dada por uma equação da reta, como eu observo aqui, então, essa integração ela vai me dar uma equação de segundo grau. E a gente já viu lá como é que é a cinemática para quando um corpo está com aceleração uniforme. No caso, a aceleração uniforme aqui é de g seno θ. E ela está também no sentido positivo. Ela está no sentido positivo. Então, lá a gente tinha calculado que
equação horária, lá na cinemática, unidimensional. Equação horária, no caso da aceleração uniforme, era x de t igual a x0 mais v0 t menos t0, mais a sobre 2 t menos t0 ao quadrado. Então, é análogo aqui, pela dinâmica, é a mesma expressão, só que no lugar da aceleração nós temos, da aceleração A, né, nós temos g sino θ, que na verdade é a aceleração A, sim, desse objeto, só que a gente consegue descrever ela de forma mais rigorosa, vamos dizer assim, certo? Então é isso daí. A gente consegue escrever de maneira simples, no caso, reduzindo o plano inclinado a um caso unidimensional. Um outro exemplo da aplicação das leis de Newton é aplicar em sistemas que se comportam como mola ou em sistemas, em corpos que possuem propriedades elásticas, sabe? Entendem? Então, nessas situações, nós aplicamos a chamada lei de Hooke, né, que é uma força que mede aí uma força devido à propriedade elástica de alguns corpos, né? Propriedade elástica de alguns corpos. Essa força elástica, vamos dizer assim, ela é muito utilizada para descrever também sistemas de interações interatômicas, por exemplo, tá? Então é um modelo aí para descrever certas forças que funciona muito bem em certas ocasiões da física. Então vamos pegar aqui como exemplo o caso mais simples, que é uma mola. Uma mola tem uma propriedade elástica. Uma bola, se você estica ela e solta ela tem um movimento oscilatório aí, né? Bem, essa lei, a gente descreve essa força, então é uma força escrita de uma forma empírica, ela é igual a menos kx, né? No caso, se a gente está tratando uma dimensão, então, na direção, por exemplo, I chapéu, certo? SK é o que a gente chama de constante elástica, né? Constante elástica, que pode ser da mola, no caso aqui a gente vai fazer o exemplo para a mola. E, bem, força tem que ter unidade de newtons, né? Tem que ser uma grandeza que tem unidade de newtons. Então, a dimensão de K tem que ser newton por metro, uma vez que está multiplicado por x, que no sistema internacional é dado em metro, né? Então, essa é a dimensão da constante K do sistema internacional. E vamos lá. A lei de Hooke, ela diz que se a gente puxa uma mola, se a gente estende uma mola, a mola ela faz uma força contrária para voltar para sua posição original, sua posição de repouso. Então vamos dizer que a mola aqui em A ela está numa posição de repouso. A posição de repouso dela é a posição x0, tá? E que daí, então, na situação B, a gente passa uma força para comprimir essa mola, tá? E a gente chega até a posição xf, chegando à posição xf, a gente mantém a mola segura nessa posição. Então, nessa posição xf, a mola está em um estado estático, né? Está em um estado estático. Ou seja, a gente faz uma força no sentido menos I chapéu, vamos dizer que é só unidimensional, né? Direção x, na direção menos I chapéu, e a mola ela faz uma força contrária para equilibrar a força que a gente está fazendo, né? Força que a gente está fazendo para comprimir ela, aí tem uma força contrária para equilibrar com a força nossa, com a força que a gente está fazendo sobre a mola. Essa força, se a gente faz uma força então nesse sentido, a gente vai ter uma força contrária, que é a força exercida pela mola, que ela quer fazer com que a mola volte para sua posição inicial de repouso, né? Que está relacionado, não vou entrar muito a fundo, mas está relacionado com a questão da mínima energia, né? Todo o sistema quer estar no estado de mínima energia.
Então, essa mola ela quer voltar aqui para a posição de repouso. Aplicando a lei de Hooke, simplesmente, que isso é uma observação, então, voltando ao que a gente disse anteriormente, é uma observação experimental, fundamentalmente experimental. Então, para calcular essa força, a gente calcula, esse x é o quanto a mola quanto que a mola estendeu ou quanto que a mola comprimiu, né? Então, no caso aqui é a distância que a mola comprimiu. Essa distância é xf menos x0. Bem, xf é menor do que x0. Ou seja, então xf menos x0, xf menos x0 nessa situação A é menor que zero. De tal forma que essa força ela é positiva. Ela tem sentido positivo, né? Tem sentido positivo. Então, a lei de Hooke, ela diz que a força realizada pela mola para voltar para a sua posição original, ela é sempre contrária à força que a gente exerce na mola. No caso aqui, a gente exerce uma força na mola para comprimir ela, e a mola exerce uma força que para equilibrar com a nossa, querendo voltar para a posição original dela, né? Então, dessa forma, a gente vê que na verdade essa força, quando a gente comprime a mola, a força que a mola faz, ela é no sentido contrário à compressão que a gente exerce sobre a mola. Bem, mas e se nós estendemos a mola? Se nós estendemos a mola, por exemplo, aqui também para uma posição XF, bem, é só aplicar a lei de Hooke novamente. A força F é igual a menos K XF menos X0. Porém, o XF agora ele é maior do que o X0. De tal maneira que, nesse caso C, XF menos X0 é maior que zero. E a força ela é contrária à nossa extensão, né? Então, a gente exerce uma extensão sobre a mola e a mola vai fazer uma força também no sentido contrário, querendo voltar para a sua posição de repouso, que é a posição descrita pela letra A, tá? Então, essa é a lei de Hooke. Ela sempre é uma força contrária à compressão ou à extensão de uma mola. E essa aplicação ela pode ser diversa em sistemas físicos, né? Como, por exemplo, eu disse lá, as interações interatômicas entre átomos, onde a gente pode aproximar de uma maneira simples, né? Fazer um modelo ali aproximado para essas interações sendo como se fosse molas, né? Por molas. Bem, e esta lei ela só vale desde que a deformação na mola não danifique sua propriedade elástica, né? Então, enquanto a mola continua com suas propriedades elásticas, ou seja, você estende ela, ela quer voltar para a posição inicial. Você comprime ela, ela quer voltar para a posição inicial. Desde que essas propriedades continuem valendo, então a lei de Hooke vale. Quando que ela vai valer? Quando você fizer uma extensão, por exemplo, muito grande sobre essa mola, que danifique ela e ela perca essas propriedades. Nossa aula fica por aqui. Então, nós começamos a fazer algumas aplicações das leis de Newton em certas situações. Certo? Nós fizemos, então, o plano inclinado de forma detalhada e mostramos a lei de Hooke, que é aplicada geralmente em sistemas massa-mola, mas que também é uma força empírica descrita dessa forma, que pode também representar certas interações, aproximações para certas interações entre intermoleculares. Tá? Então é isso. Deixem comentários caso tenham dúvidas, que nós iremos responder o mais rápido possível.
Um abraço a todos e até mais.